Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Hoje, sábado, dia 9 de agosto de 2025. Espero encontrar a todos muito bem para podermos conversar um pouco e falar sobre tudo o que está acontecendo. E olha que veio outra carta dura dos Estados Unidos e parece que o nosso distinto presidente está brincando com a coisa, não está levando a sério e depois vai chorar na cama que é lugar quente, hein? Olha só, hoje saiu uma nota muito dura dos Estados Unidos acusando aquele ministro de usurpar o poder no Brasil de forma ditatorial, afirmou com todas as letras. Em mais uma dura crítica direcionada àquele ministro, o governo dos Estados Unidos, então, agora está acusando o magistrado de ter a pretensão de agir dentro da lei e que os poderes executivo e legislativo insistem em se considerar impotentes para agir. Nós já vamos falar sobre isso também. Nesse cenário, a Casa Branca, então, se vê num beco sem saída, pois, nesse sentido, eles não têm com quem negociar de fato com o governo do Brasil. Eles não podem negociar com um ministro que se sente acima da lei. Não dá para negociar com um Congresso que fica de joelhos ao sistema. E muito menos com o Executivo, que não tem dono e só tem um presidente preocupado em fazer memes. Porque ele por si só já é um meme, não é isso? Mas a crítica foi assinada pelo vice-secretário do Departamento de Estado norte-americano, o Christopher Landau, que já havia mandado uma mensagem a semana passada também. Mas foi produzido a mando do presidente Donald Trump. O presidente mandou ele fazer o comunicado. Enquanto sempre podemos negociar com líderes dos poderes executivo ou legislativo de um país, não há como negociar com um juiz que se deve manter, que tem mantido, melhor dizendo, a pretensão de ser o que não é, né? Dono de todas as ações e que se sente acima da lei. Assim, encontramos-nos em um beco sem saída, onde o usurpador se encobre no Estado de Direito e os outros poderes insistem em se considerar impotentes para agir. Landau termina com um apelo sobre tentar criar um canal de negociação. Se alguém se lembrar de um precedente na história da humanidade, em que um único juiz não eleito tenha assumido o controle do destino de uma nação, por favor, avise-nos. Queremos retomar nossa amizade histórica com a grande nação do Brasil. A meu ver, esta carta veio para dizer ao mundo o seguinte: os Estados Unidos querem negociar com o Brasil. É o Brasil que não quer negociar com os Estados Unidos. A carta foi clara e simples desse jeito. Não há mais motivos para que o Inácio fique se escondendo com medo e evitando ligar para Donald Trump. Agora não tem como negar. Não venha dizer que Donald Trump não deu espaço para negociação. Apesar desse apelo do Christopher Landau, os Estados Unidos parecem não estar muito interessados em ceder, sem que o poder judiciário brasileiro também demonstre alguma possibilidade de recuo nas medidas contra o nosso ainda presidente Jair Messias Bolsonaro. Esse é o fato. A mensagem desse sábado de Landau parece ser uma espécie de aviso, ou melhor dizendo, um novo aviso, de que mais sanções serão adotadas pelo governo de Donald Trump. O que nós já estamos esperando há um bom tempo, e que já foi anunciado que haverá. Só que a mensagem de hoje parece ser um aviso de que mais sanções serão adotadas. E deve ser já. Por quê? Porque virou notícia ontem, por exemplo,
de que o deputado federal Eduardo Bolsonaro e o jornalista Paulo Figueiredo foram convidados pelo governo americano para uma nova rodada de conversas, me parece que para a próxima terça-feira, ou quarta, no mais tardar, né? Eles vão conversar com autoridades do governo americano e auxiliares diretos de Donald Trump. Bem, o que vocês acham que eles vão conversar? Como está o Brasil? Está calor ou está frio? E o carnaval? Está tudo legal? Vocês acham que é esse tipo de assunto? Claro que não. Por isso, na carta de Landau do dia de hoje, ele cita claramente que, além de não dar para conversar com o judiciário, que não é o caminho natural, não dá também para conversar com o Congresso Nacional, que insiste em ficar de joelhos para o judiciário. Muito bem. Nesse sentido, essas conversas com Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo deve ser principalmente com relação a Davi Alcolumbre e Hugo Mota, a meu ver. Por quê? Com relação ao Inácio, Donald Trump já sabe quem é o cara. Já sabe que ali não sai assunto sério. Com o judiciário, muito menos. Mas com o legislativo, poderia ser um caminho de conversa produtiva do tipo: ô Alcolumbre, ponha para rodar aí um breque, um freio, um contrapeso no judiciário. Ô Hugo Mota, ponha para rodar aí o projeto de anistia, põe essa turma solta. Então, para isto, chama quem? Eduardo Bolsonaro, que já há uns 10 dias atrás havia se comunicado com Davi Alcolumbre e Hugo Mota, dizendo: se vocês quiserem, eu coloco vocês em contato direto com o governo americano. Aproveitem para fazer a coisa certa, para resolver os problemas do Brasil e até, por tabela, deixarem o nome de vocês na fila dos vencedores, como pessoas que solucionaram um problema sério do Brasil. Eduardo Bolsonaro deu esse recado a eles. E agora Donald Trump chama o Eduardo para quê? Para saber se tem alguma novidade. Como está caminhando as coisas lá no Brasil? Como está a situação do seu pai Jair Bolsonaro? E os projetos de anistia, como estão? Então é claro que é por isso que a esquerda, é por isso que o Inácio, o Davi Alcolumbre, o Hugo Mota e principalmente o Supremo estão com medo, sim. Eles estão com medo. Esse é o termo certo. Não adianta disfarçar, né? É o tipo daquela criança que na escola se borra toda e depois sai na rua com a blusa pendurada em cima e, né, tentando esconder o que não dá para esconder, porque, né, já foi. É mais ou menos isso que está acontecendo. Então vamos aguardar, porque essa semana, não sei, algo me diz que vai rolar alguma coisa. Ou vai rolar a festa, como diz a música, não é isso? Mas eu quero continuar esse vídeo trazendo aí alguns ensinamentos, vamos dizer assim, ensinamentos filosóficos. Não porque eu seja profundo conhecedor do assunto, muito pelo contrário, eu sou um profundo vasculhador de definições filosóficas, que nos auxilia até os dias de hoje. O Aristóteles, por exemplo, defendia que a virtude é adquirida pela prática e pela experiência, não apenas pela teoria. Ele dizia também que os erros seriam inevitáveis num processo de aprendizado, mas serviriam como um guia para corrigir ações futuras. Em outras palavras, o que Aristóteles dizia é que fazendo que se aprende a fazer aquilo que se deve aprender a fazer. Ou seja, é na prática que as coisas acontecem, não somente no gogó, na teoria. Hoje, penso eu, nós aprendemos a definir melhor o que significa o chamado bolsonarismo. E ao contrário do que pensa a esquerda militante, nós aprendemos com Jair Messias Bolsonaro
como lutar por nossa liberdade, por mais difícil que seja. E aprendemos como resgatar os valores patrióticos, familiares e cristãos. Por isso mesmo, o bolsonarismo que alcançou o povo é uma força que não se explica apenas pela política. Mesmo tendo que aprender a trocar o pneu com o carro em movimento, como a gente costuma dizer, e tendo no meio desse percurso da direita conservadora algumas maluquices, algumas contradições, alguns deputados que às vezes falam demais, o certo é que, graças a Jair Messias Bolsonaro, um movimento de direita tocou onde antes apenas a esquerda sabia chegar. Mentes e corações. Foi isso que o bolsonarismo conseguiu: entrar em nossa mente e nosso coração. É por isso que o sistema treme de medo. Medo da força bolsonarista. Não apenas os adversários políticos, mas também o Estado profundo que habita nos porões de Brasília. Ninguém sabe de fato quem é o grande articulador do sistema político do Brasil. Existem vários nomes, eu sempre cito Michel Temer como um deles. Mas sempre digo que quem manda de fato é o primeiro comando de São Paulo. É a minha visão. Eles possuem o poder e comandam pelo fator medo que eles colocam nos políticos, nos partidos políticos e no povo. Mas quem articula, quem manobra, a meu ver, é Michel Temer. Pelo fato de estar há anos aí na política, sempre ao lado do governo, nunca abandonou a posição, ele nunca foi oposição. Muito bem, mas a esquerda há muito tempo perdeu a mão e já não apresenta mais nenhum projeto raiz da sua ideologia, pois não consegue mais separar a verdade da mentira. A verdade e a mentira já se misturou na cabeça da militância de esquerda. Hoje a esquerda mente que nem sente e tem sede de perseguição, ignorando o diálogo que um dia dizem ter possuído. Claro que ninguém é dono do povo, pois o povo é formado por pessoas com diferentes pensamentos ideológicos. Só que, ao contrário de décadas anteriores, hoje parte desse povo pensa e raciocina de acordo às virtudes adquiridas pela prática e pela experiência, como dizia Aristóteles. O povo não é fixo, não é uniforme e não pertence nem à esquerda e nem à direita. Quando qualquer movimento trata como uma massa única, passa a ideia de colocar-lhe um cabresto. Mesmo que exista quem não pense por si, o ego reage automaticamente com rejeição. Ninguém gosta de sentir que está com um cabresto no pescoço. É exatamente por isso que o movimento conservador bolsonarista só tende a aumentar. Primeiro, porque conseguimos discernir o certo do errado. O Bolsonaro do Inácio. E por mais que ocorram perseguições contra o maior líder político que o Brasil já teve, a tendência é de que esse movimento só tende a crescer. Quanto maior a perseguição a ele, maior a percepção de popularidade que ele ganha. Diante disto, temos que ficar então atentos para não nos deixarmos levar por uma falsa democracia que tentam provar que existe em nosso país. A imprensa, o judiciário, o Palácio do Planalto tentam impor uma realidade que não existe. O Brasil ainda o Brasil não é ainda uma ditadura clássica, tipo uma Cuba, uma Venezuela, de certa forma ainda a Rússia e a China, que são de fato ditaduras comunistas, só que, diferentemente de Cuba e Venezuela, são países abertos ao capitalismo. Então o Brasil ainda não é essa ditadura clássica.
Até porque temos que pensar o seguinte: ainda realizamos, né, pleitos eleitorais, mesmo esse tipo de pleito que aconteceu em 2022. Os partidos ainda podem disputar espaço no Congresso, mesmo com atuações covardes como a Diogo Mota e do Davi Alcolumbre, né? O Mota querendo suspender mandatos de parlamentares, né? Ou seja, ainda existe uma imprensa, mesmo essa que conhecemos, que trabalha, né? Ainda temos uma rede social, mesmo aí já com censuras em cima delas. E a liberdade de expressão, desde que não contestemos a esquerda brasileira. Então, tem-se a ideia de que ainda existe uma democracia, mas nem de longe é uma verdadeira democracia. Aparentemente somos uma democracia pujante aos olhos dos outros, né? Por trás das paredes, no entanto, encontramos cadáveres estruturais que corroem seus fundamentos, os fundamentos da democracia. A verdade é mais perturbadora do que podemos imaginar, porque vivemos uma realidade em que a democracia se encontra suspensa e o estado de exceção está se apresentando como constitucional. Essa que é a verdade. Muita gente não enxerga isso. Citando agora outro filósofo e historiador, o Voltaire, ele dizia que podemos não concordar com o que você diz, mas defenderemos até a morte o seu direito de dizê-lo. Partindo desse ponto de vista, parece que os iluminados ministros do Supremo sempre discordaram e impediram o direito de Jair Bolsonaro de se expressar. E por isso, a perseguição, digna de uma esquerda radical, acabou por colocar o nosso ainda presidente preso dentro de sua própria residência. A decisão aí que proibiu Jair Bolsonaro de conceder entrevistas sob pena de prisão atrás das grades de fato vai além da figura de Jair Messias Bolsonaro, pois fere a própria imprensa. Mas a imprensa prefere defender uma antipatia a Jair Bolsonaro que o próprio princípio de exercer sua atividade sem limitações. Hoje os ministros dão entrevistas e interagem com políticos e empresários processados pela própria corte, sem qualquer decoro. O legislativo atua acuado, onde os parlamentares são alvos de buscas, prisões e medidas cautelares. E por isso qualquer tentativa de discutir o impeachment se tornou risco político. Não por acaso os parlamentares buscam o fim do foro privilegiado, que os mantém reféns da Suprema Corte. E que, segundo o próprio ex-ministro do Supremo, Marco Aurélio Mello, né, ele disse que o fim do foro privilegiado, mesmo que aprovado no Congresso, o Supremo Tribunal Federal derruba. Sim, o Brasil ainda não é uma ditadura clássica, porque mantém alguns ritos democráticos e institucionais, mas tampouco é uma democracia, há muito tempo deixou de ser. Vivemos um arranjo em que a exceção se tornou permanente, naturalizada sob a aparência de normalidade constitucional. Há quem duvide, mas será a força bolsonarista que vai derrotar todo esse sistema deturpado de poder. Serão as ideias de Jair Bolsonaro implantadas em nossa mente, como os valores patrióticos, por exemplo, que nos dará força para combater a ditadura que se avizinha. Mesmo com essa visão positivista de minha parte, vemos que o poder legislativo, que deveria lutar esta luta por nós, se esconde atrás da própria culpa. Temos um Congresso dividido em 2 legislativos, justamente para evitar decisões impulsivas de um lado ou de outro. Mas na realidade o que acontece, isso frequentemente se converte em um engavetamento de projetos que incomodam a elite política ou econômica. Leis que poderiam trazer mudanças rápidas
passam por um purgatório entre a Câmara e o Senado, onde morrem lentamente. Desaparecem. Quando se aprova em uma casa, se reprova na outra, ou se engaveta. E assim nada anda na velocidade que desejamos. Ainda assim, temos que nos contentar, por exemplo, com a penalização branda que Hugo Motta deu a 14 parlamentares por conta daqueles 2 dias de bloqueio nas 2 casas legislativas. Entre os parlamentares que serão penalizados estão, por exemplo, Marcel Van Hatten, o Marcos Polon, o Zé Trovão, o delegado Paulo Bilinski, a Júlia Zanata e mais alguns. A decisão do presidente da Câmara, Hugo Motta, de encaminhar para a corregedoria da Casa a denúncia contra esses deputados que participaram da obstrução física, da mesa diretora, agradou a oposição. Vejam só, a oposição achou que ficou legal e foi equilibrado, segundo o deputado Sóstenes Cavalcante, que já há 2 dias atrás havia pedido perdão a Hugo Motta. Por incrível que possa parecer, o regimento da Câmara permite que Hugo Motta decida por punições que podem ir desde advertências verbais e escritas até suspensão do mandato por 180 dias. Com uma liderança como essa do Sóstenes Cavalcante, não precisamos de adversários. Me desculpem quem é admirador de Sóstenes Cavalcante, eu também sou. É batalhador, é brigador, combativo, mas na hora H é tipo Girão, que eu já citei aqui. É outro senador combativo, corre atrás, briga, mas não sabe brigar, esse é o termo, não sabe brigar. O que é inadmissível ver em um parlamentar eleito para defender as causas do povo se dobrar de joelhos e pedir perdão num momento tão crucial como estamos vivendo no Brasil. É por isso que a gente bate e volta no mesmo assunto: Donald Trump e as sanções contra o Brasil. Quem enxerga de fora pensa: nossa, os brasileiros torcendo para o Brasil se dar mal? É ruim, mas é bom, como diz a outra, que agora faz parte da Academia Brasileira de Letras. Pelo amor de Deus. Fernanda Montenegro, Miriam Leitão, Gilberto Gil, Academia Brasileira de Letras. Pela madrugada, viu? Isso faz revirar na cova qualquer ex-participante dessa academia. E aí, o que a gente faz? Fica torcendo para que esses políticos se deem mal nas mãos de Donald Trump. Sanções, Lei Magnitsky, e a nossa economia explodindo, indo para o beleléu. Mas, infelizmente, vamos ter que pagar o preço por erros nossos mesmos do passado, que demoramos muito para acordar. Nós demoramos demais. Tudo por culpa também de um tal partidinho que se dizia de direita, PSDB, que no fundo já era de esquerda há muito tempo. E aí, estamos nessa situação, mas não vamos desistir em hipótese alguma. Ainda temos luta para lutar. Ainda temos esperanças e eu acredito que muita coisa ainda pode acontecer. Muita coisa pode acontecer, acreditem. Porque não pensem os senhores que esse pessoal está tranquilo. Não pensem os senhores que aquele ministro está deitado numa rede com o pé cruzado, ouvindo uma boa música e dando risada. Não está. Não pensem os senhores que o Barroso não está pensando: quando é que eu vou poder visitar meu apartamento lá em Miami agora? Não pensem. Eles não estão tranquilos. Por isso o Barroso está querendo pular a cerca e cair fora. E agora eu não sei se é melhor ele sair ou ficar, porque, segundo informações da imprensa, o Inácio já tem ideia de quem colocar em seu lugar caso ele desista do cargo. Vocês não vão acreditar. Não podem acreditar no que eu vou dizer.
Tem o tal do Messias e até Dilma Rousseff. Está nas páginas do Poder 360 de hoje. Imagine Dilma Rousseff no Supremo Tribunal Federal. Esse Messias que não sabe nem o português. Onde está a prova do conhecimento que eles precisam ter para ocupar o cargo? Então é um país que virou bagunça, virou uma vergonha mundial, infelizmente, para nós que temos uma pátria linda de morrer, linda, maravilhosa, e que eu espero que um dia volte a sorrir como antigamente. Ok, meus amigos, é o que eu tinha para vocês nesse vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que aproveitem essa noite de sábado e curtam o vídeo, chamem seus amigos para me acompanhar, né? Deixem os likes quem está assistindo o vídeo, se gostaram, claro, e colaborem com o canal se vocês puderem, tornem-se membros. Aqui, como eu falei, é um canal de promoções, né? R$ 1,99, R$ 4,99 ou R$ 7,99 por mês para se tornar membro. De grátis, como diz o outro, é de grátis, mas vocês estarão ajudando esse canal a se manter vivo, ok? Desejo a vocês um excelente final de noite, muito bom descanso e até amanhã, se Deus quiser, e Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.